Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada, a gente vai conversar com aquelas pessoas que trocaram o vai dar certo pelo já tá dando. São empresários que estão empreendendo fora do Brasil e eles têm boas histórias para contar. Então, chega mais, puxa a cadeira. E pega um pão de queijo. O O de Casa tá começando. É isso aí. Hoje, gente, finalmente a gente encontrou o famoso pão de queijo. E é dos melhores esse, hein? E a gente vai conversar com o pessoal que produz esse pão de queijo maravilhoso. Eu vou falar as credenciais aqui. Então, a gente vai falar com a Marina e o Álvaro. Eles são formados em administração, ambos. Eles vieram de São Paulo e moram em Michigan há 10 anos. Bem-vindos, Marina e Álvaro, ao O de Casa. Fernanda, obrigado. Clarissa. Obrigada por ter nos convidado e poder contar um pouquinho da nossa história. Ah, isso mesmo. Eu já tô com super inveja, né? Eu queria estar aí, ou então vocês aqui. Gente, eles trouxeram pão de queijo, fizeram questão de assar, a casa tá perfumada. Olha isso aqui, ó. Como que eu vou fazer o podcast mastigando? Eu vou chorar aqui. A gente vai mandar um pão de queijo para você, Clarissa, fica tranquila. Obrigado! Bom demais. Mas então, para começar, já com esse cheirinho de pão de queijo que eu tô sentindo aqui, a gente sempre começa o episódio pedindo para os convidados trazerem uma música brasileira que os inspire. O que vocês trouxeram pra gente? Engenheiros do Havaí até o fim. Na verdade, meu Deus. Nós temos algumas músicas que nos inspiram, nos inspiraram e nos inspiram. Mas eu acho que essa música é a do momento, assim, é a que está mais em alta para nós nesse momento, que é Até o Fim. Inclusive muito relacionado a essa questão do empreendedorismo, né? Que a gente não pode desistir. É uma coisa. Pois é. É uma questão de sobrevivência do empreendedorismo, não desistir, né? Exato. Eu estava falando com a Fê que quando eu fui fazer o roteiro, eu faço ouvindo a música que o convidado escolheu, né? E a música, ela começa falando assim, né? Não vim até aqui para desistir agora. Oh, meu Deus! É isso mesmo. Exatamente. É a vida do imigrante e mais ainda do imigrante empreendedor, né? Que nós quatro sabemos muito bem como é que é. Exatamente. Porque estava fácil, né? Só ser imigrante estava fácil. Tava tranquilo. Aí a gente vamos passar de nível, vamos procurar um desafio um pouco maior, vamos. Então vamos empreender. Exato, vamos arrumar um probleminha. Tá muito parado, tá muito tranquilo. Então. Não, é verdade, assim, porque são dois desafios, né, o de imigrar e o de empreender, mas assim, é aquilo, né, a gente cresce tanto no processo. Sim. E a gente se torna tão mais resiliente, tão mais forte, né, tão mais sábio, que eu acho que vale muito a pena, né? Sem dúvida, vale muito a pena, é doloroso. Não, acho que assim, tanto a questão da imigração e a questão do empreendedorismo, as duas coisas são, né? Acho que é a tal da dor do crescimento. Sim. Né? Então, para os dois casos, a gente não pode desistir. Então, todo o processo de imigração é super complicado, você não para ele no meio, você tem que ir até o fim. E o processo do empreendedorismo também. Assim, a gente sempre conversa que no empreendedorismo a maioria das coisas acaba dando certo, mas tem muita coisa que dá errado. Sim. E aí isso não pode te abalar, isso não pode deixar a peteca cair, né? E para mim teve uma coisa a mais nesse processo, que foi o de me reinventar. Eu tinha minha carreira, né, no Brasil, e aí quando eu cheguei aqui, e aí? E agora? Quem sou eu? E agora, José? E aí é o processo que a gente passa de se reinventar, né? Que acho que também é muito comum com a imigração, né? Pelo que a gente vê, as pessoas que a gente conhece, uma grande maioria
uma pessoa vem a trabalho, a outra vem acompanhar, e aí quem está acompanhando Sim. chega aqui um pouco mais deslocado, né? Então, acho que isso é Uhum. natural. Enfim, foi... É como se fosse um renascimento em vida, né? Porque é tudo novo, assim, né? Tudo novo e cada etapa que a gente passa, que a gente passou na nossa vida prévia, né, assim, no Brasil, ela foi suave, né? Ela foi amparada, porque a gente era criança e as coisas foram acontecendo e a gente foi se desenvolvendo. Imagina todo esse período, assim, sei lá, até os 20 anos acontecendo em um ano. Aqui, é mais ou menos isso, né? É um recomeçar e sem apoio, né? Você vai aprendendo as coisas conforme você vai vivendo ali. Então, diferente de lá que você tem um apoio da família, tem um apoio dos amigos, sabe mais ou menos os direcionamentos. Aqui a gente Sim, e tem o idioma, né? Tem o O idioma. idioma é um desafio sempre. A cultura. Tem a cultura. A cultura, exatamente. Porque a gente às vezes vê algumas coisas que acontecem, você fala assim, nossa, no Brasil isso não aconteceria. Mas talvez é porque lá a gente também já está tão habituado, né? Com tudo, com os costumes. E para a gente aqui tudo é diferente. Então, nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, mas é tudo muito novo, né? E a gente recomeça com uma certa idade, né? A gente não está recomeçando enquanto criança, né? Tipo, entrando na escola e aprendendo tudo passo a passo. Aqui a gente pula um monte de etapa e já começa com, sei lá, 30, 40 anos nas costas. A rede de apoio da criança, naturalmente, ela é melhor, né? Ela protege um pouco mais, né? E a nossa porque já não, mas isso aí já é grande, deixa de se virar, né? Porque já é construída, né, junto com a criança, né? A rede de apoio vem junto com o crescimento. Aqui a gente tem que fazer a rede de apoio já depois de todo mundo de cabelo branco já e correr atrás desse prejuízo, né? É isso aí. Mas conta pra gente como que começou, como vocês chegaram aqui, essa ideia de migrar e tudo mais. E eu vou comer um pão de queijo, então. A história é um pouco longa, mas lógico que a gente vai, né, tentar resumir aqui da melhor maneira. Nós temos família aqui. E a família estava passando por um momento um pouco complicado e eles precisavam de apoio. Então, o Álvaro olhou para mim e falou: vamos lá, vamos dar esse apoio que eles estão precisando. E eu não pensei, eu simplesmente falei para ele: vamos. E nós não sabíamos o que ia acontecer, né? Mas nós acreditamos que nós estávamos vindo para dar esse suporte e que o depois ia acontecendo, né? Então, esse processo passou com um saldo positivo, graças a Deus deu tudo certo e nós resolvemos ficar. E cerca de 4 anos atrás, mais ou menos, com a história de se reinventar, porque o Álvaro já tinha ali um direcionamento, eu não, e com essa história de se reinventar, que surgiu a história de empreender. Acho que, assim, até numa linha de, ironicamente, a gente veio para dar um apoio e para ficar um ano. Teoricamente, a gente ia passar um ano aqui, ia aproveitar para dar um tempo das coisas no Brasil, que a gente também estava cansado com o ritmo de vida lá, com o trabalho, enfim. É um lado da imigração também que conhecer outra cultura, conhecer outra, isso abre a cabeça, isso ajuda, isso, né, tem toda essa... Então a gente inicialmente ia passar um ano para ajudar a família aqui e voltar. Para simplificar, faz 10 anos a gente está aqui e acabou voltando e acabou empreendendo, que era uma coisa que nunca tinha passado pela nossa cabeça no Brasil. Até quando a gente veio para cá, não era absolutamente, não tinha nenhum plano de empreender em alguma coisa, enfim, a gente veio, é o que a Marina falou, a gente veio para passar esse ano, para dar esse apoio
e provavelmente ir Uhum. embora no final, depois de um ano e pouco, e não foi o que aconteceu. A gente foi ficando e, enfim, aí a conspiração do universo fez que a gente resolvesse empreender há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu tenho duas perguntas para fazer. Uma é que a gente tem alguma coisa em comum, que eu também vim com família aqui. E, ao contrário do que todo mundo pensa, não é mais fácil. Assim, se você ficar se comparando, né? As pessoas às vezes olham e falam assim: ah, você tem família aqui, tem muita gente que vem sem ninguém, né? Deixa os filhos lá, ou deixa a mãe, deixa o pai, e vem sozinho. E então, assim, é muito mais fácil, você tem um suporte da família. Então você não precisa se preocupar tanto, sabe? Porque se você não tiver o dinheiro para pagar o aluguel, você tem onde ficar. E a gente sabe que não é bem assim, né? Eu acho que cada um tem o seu perrengue, independente se você tem estrutura, se você tem rede de apoio, tem outras coisas que são desafios, né? Então, eu acho que eu me conecto com vocês um pouco com isso. Vocês podem falar um pouquinho também. E se nesse período, assim, de pensar, bom, não vamos voltar, vamos ficar aqui. Depois de decidir ficar aqui, vocês pensaram em desistir? Isso em algum momento acaba sempre passando pela cabeça, né? Acho que tem a tal história, assim. Bom, primeiro a questão da família, assim, eu considero um baita de um privilégio a gente ter alguém que a gente possa correr, mas isso, né, naquele momento, em algum momento, a gente tem um suporte, eu acho isso um baita privilégio. Mas realmente tem tantas outras coisas envolvidas e por trás disso, né, de tudo, desde língua, de cultura, de outras situações que não envolvem a família, mas envolve a pessoa que está Exato. imigrando, né? Então, lógico, em algum momento acaba passando pela cabeça, para quer saber? Vou largar tudo isso aqui e vou embora. Mas eu não vim até aqui para desistir agora, né? Não somos de desistir. E aí acho que isso tem uma característica também do brasileiro que não desiste fácil, né? Acho que isso tem muito da nossa cultura de que não, eu vou fazer, nós vamos levar isso aqui adiante. Tem uma coisa a ver com a personalidade, né, desse desejo por desafios, né, e ontem aconteceu uma situação com meu filho, que ele ficou super frustrado, né, e eu falei para ele: "Filho, você tem 2 caminhos, um caminho você fala assim: 'Ah, não quero mais fazer, vou fazer outra coisa que eu gosto mais, tal', e o outro caminho é falar assim: 'Eu vou passar nesse teste, eu vou esfregar na tua cara'", né, então assim, depende, cada um é de um jeito, né. E assim, aí pensando nessa linha, acho que até a pessoa que normalmente se propõe e realmente, de fato, sai do Brasil e imigra, ela já tem um perfil que vai mais nessa linha de enfrentar o desafio, né? Acho que assim, a pessoa que não tem esse perfil, ela já nem entra no avião, né? Ela já, não, a hora que, porque assim, lá antes de você sair do Brasil, o frio na barriga aparece, né? Seja como for, com família, com emprego, com o que quer que seja. O cara fala, pô, uma coisa é eu sair de São Paulo e mudar para Campinas, ou mudar para o Rio de Janeiro, e ali, né, ou mudar para outro estado dentro do Brasil. Outra coisa é você, com ou sem família, deixar tudo lá, entrar no avião e falar, beleza, vou para um lugar onde eu não conheço. Então, acho que já existe essa questão com quem chega fora, num país fora do Brasil, para recomeçar uma vida. É verdade. E aqui, dentro dessa trajetória, fala um pouquinho do negócio de vocês, né. Olha, eu estava editando um episódio, não posso dar spoiler, né, mas a gente estava falando com uma italiana, e ela falou assim, a Clarissa perguntou assim: "O que que você acha que, deveria ser falado sobre o Brasil e que as pessoas não falam?". E ela respondeu assim: "Ai, vocês deveriam ter me contado como é bom pão de queijo". Boa, Eu lembrei disso. boa, gostei. Então, o nosso negócio é um negócio de snacks, Flavor It Foods, e nós começamos com 2 tipos de pães de queijo, que era o original e o dairy free.
para aquelas pessoas que têm problema com lactose, como eu. E aí Mariana legislou em causa própria. Eu tentei de alguma maneira, por que não um produto inclusivo? Porque eu sei o quanto isso é difícil, né, para as pessoas que estão ali com alguma intolerância ou com alguma alergia mesmo. E não tem uma coisinha gostosa, né, para comer. Então, foi pensando nessas pessoas que surgiu o pão de queijo da Airfree. E então nós iniciamos com esses 2 produtos. O terceiro produto foi o churros com doce de leite. E recentemente nós lançamos mais 3 produtos, que foi o pão de queijo com bacon e 2 novos sabores de churros, com uma parceria com uma co-brand que nós fizemos aqui. O Álvaro pode falar um pouquinho melhor, isso. E aí, atualmente, nós estamos com 6 produtos no portfólio, então. Acho que, assim, aí o caminho para chegar nisso foi bem interessante, e até porque que chegou no pão de queijo, né? Acho que a Marina, né, nesse processo de reinvenção, ela fez de tudo, fez marmita, fez pão sem glúten, e assim, tudo dentro assim, mais na informalidade. Ela fez o Cora de Law, que é uma licença que você pode fazer algumas coisas em casa e vender, enfim, e aí em algum momento a gente falou, não, mas vamos fazer o business, vamos fazer isso aqui de uma maneira profissional. E aí, o mais interessante do pão de queijo é que a gente fez vários tipos de coisa e colocou e a gente falou, ó, o mercado brasileiro, óbvio, a gente quer esse mercado brasileiro, mas ele é 0,3% da população de Michigan. Então, pensando em mercado, vamos levar isso daqui para os americanos que a gente conhece testarem. E a gente pegou e fez várias coisas e levou. O que aconteceu? O pão de queijo leva 20 minutos no forno, pelo menos. Eles comeram tudo que tinha antes para testar, porque ficou pronto mais rápido, e depois de 20 minutos aparece o pão de queijo. E aí todo mundo fala, peraí, gente, por que vocês deixaram isso aqui por último? Esse aqui é o melhor, isso aqui... Aí eu falei para a Maria, olha só, né? A gente todo preocupado em o pão de queijo, que teoricamente é o mais simples, o mais, né? Tem menos ingredientes, foi o que surpreendeu todo mundo, foi o produto tá aí. Uhum. Esse é o pão de queijo. E aí tem a origem da família, enfim, tá aí e aí, assim, acabou que o universo conspira, né? A gente chegou no pão de queijo. E tem a minha inspiração também, que está no sangue, família mineira, e a minha família gosta muito de cozinhar, então é uma coisa que eu sou apaixonada desde pequena em cozinhar. Então, quando eu cheguei aqui e precisei me reinventar, uma coisa que eu já tinha certeza, que era alguma coisa com comida, isso eu já tinha certeza. Pela paixão, né, que eu tenho em cozinhar. E aí, tudo isso que o Álvaro contou veio de encontro. Então, por que não o pão de queijo, né? E aí começou pelo pão de queijo. Olha só que interessante, né? Vocês falando que quando a gente olha assim de fora, você pensa assim, a pessoa pensou em empreender, pensou no pão de queijo, já montou a empresa e foi. Você já falou isso, já fez pães, já fez um monte de coisa antes. Né? Fez o food styling, aprendeu a tirar foto de comida. Hoje todas as fotos do nosso feed do Instagram eu que faço, por conta desse curso que eu fiz. Então, assim, várias... É um caminho, né? Uma trajetória. E uma dúvida que eu tenho, vocês adaptaram os sabores, assim, os ingredientes? Sabe onde que eu quero chegar? Porque às vezes a pessoa fala assim, porque o americano tem um gosto diferenciado. Então, será que ele vai gostar desse produto inteiramente brasileiro? Na verdade, sim. O que a gente teve que adaptar foi o queijo. O polvilho a gente traz, tem que trazer, assim, tem que trazer, não tem aqui. E o resto, a adaptação da receita é para o que está disponível aqui. Então, é o queijo que está disponível aqui no mercado. Então, a gente não pode contar com o queijo lá da canastra.
Assim, adoraria, né? Ter um queijo da canastra para fazer pão de queijo aqui. Tanta falta do queijo canastra. Então, a gente fale. a última vez que a gente foi pro Brasil, a gente foi para canastra. A gente falou, poxa, a gente tem que, né, vamos reconectar lá com o pão de queijo. Aí a hora que a gente come o queijo de canastra, a gente fala, caramba, né? E eu fiz muitos testes para chegar. Eu comi muito teste. No produto final, foram muitos. Vários amigos experimentando, e aí o que você acha? Isso, aquilo, que eu ia mudando os ingredientes, né? E aí até que chegou no. Mas eu comi todos. Os amigos comeram alguns, eu comi todos. E como que é para você se introduzir no mercado? A gente teve um papo com a Kelsey, né, que ela é intérprete, mas ela também tem uma empresa que ajuda brasileiros a se colocar enquanto produtos e serviços aqui, que ela é americana. Porque é uma outra linguagem, é uma outra forma de entender, de confiar, né? E como que é, como está sendo para vocês essa adaptação? Desde o começo, na base da tentativa e erro. Assim, então, desde o primeiro cliente, quando a gente chegou assim, porque isso também da questão do empreendedorismo, né? A gente, não, nós vamos fazer tal, e aí você vai descobrindo as coisas ao longo do processo. Muita coisa a gente planejou, muita coisa a gente não planejou e a gente teve que se adaptar então eu lembro que o primeiro cliente falou assim, tá bom, vocês vendem case com quanto? Ele era o primeiro cliente, falou, com quanto você quiser. Aí ele falou assim, você não pode fazer isso. Aí o cara pegou e me deu uma bronca, você não pode fazer isso. Eu falei, tá, então me fala como é que é, porque eu não sei. Eu falei, eu tenho a bag pro pão de queijo, eu vendo, se você quiser 5, eu dou 5, 10, eu tô aqui, tô pro jogo. E aí a gente foi aprendendo. Então, assim, entrar no mercado foi também um desafio que a gente aprendeu. Assim, enfim, e a gente foi na base da tentativa e erro, se ajustando e entrando no mercado. Eu acho que Porque de novo a gente cai nessa coisa cultural, né? Porque Sim. existe uma cultura que não está escrita em lugar nenhum e que ninguém vai te falar, mas que a vivência te traz. Exato. As coisas aqui funcionam desse jeito, né? Exato. E a gente não vezes, tem isso, né? E às vezes as pessoas não te falam porque elas nem percebem, porque elas já estão tão inseridas nesse mercado e é tão Exato. óbvio para elas que é tipo assim, para que eu vou falar isso? Isso é óbvio. Mas pra gente não é óbvio, né? Eu e a exato. Fê, a gente é da área da dança. Então, assim, eu estava acostumada a colocar um anúncio assim, aulas de balé, chovia de gente. Eu tinha que, teve uma época que eu tive que separar uma turma em 3 de tanta gente que apareceu para aula. E aqui já vão 3 anos e é muito difícil você manter uma aula. Porque a pessoa ela vai em uma aula, ela ama, e aí na próxima aula ela já tem um compromisso e aí ela já não dá mais valor para aquela aula. Ah, não, daqui 2 semanas eu volto, né? E aí como é que você fica com o aluguel do espaço, né? Com outros alunos? Então assim, realmente eu ouvindo vocês, eu tô me inspirando do lado de cá, de não desistir. Mas vou te Porque contar. é isso. Vou contar. Quando a gente chegou no segundo cliente, ele perguntou pra gente, falou, quanto vem no case? Eu falei, 12. Ele falou, ótimo, case padrão. Eu falei, tá vendo? Eu falei, eu sei das coisas, pô, a gente sabe como fazer, entendeu? E aqui foi é assim, muito assim, então, né? E isso é uma coisa que a gente percebe muito aqui da cultura, que eles são assim, é pai pum. Não tem essa. E padrão, quadrado. O case é com 12, é com 12. Tudo que sai, assim, daquilo que se faz normalmente, eles ficam meio perdidos. Completamente perdidos. Não tem aquele jogo de cintura que nós temos. E aí a gente usou e usa constantemente o nosso jogo de cintura, enfim, a bagagem que a gente criou, exatamente para saber como sair, como avançar nessas situações. Né? É verdade. Mas, assim, dentro dessa trajetória, eu queria saber 2 coisas. Primeiro,
Um fato curioso, se vocês se lembram de algo assim para compartilhar com a gente. E depois do momento que vocês consideraram mais difícil. Um fato curioso, a gente conversou bastante quando, né, a gente foi pensar assim, em toda a trajetória. Uma das coisas que é bastante interessante é que assim, o negócio que a gente decidiu montar e como a gente decidiu fazer, que é de levar isso para o mercado, de fato colocar na prateleira de um mercado, exigiu muito trabalho de licenciamento. E aí veio outra coisa, que a gente olhava assim, nossa, e agora? Em qualquer lugar que você procura uma informação, tem um calhamaço de 70 páginas de regra e regulamento, não sei o quê, e aí a gente começou a procurar os órgãos que fazem essas regulamentações e que dão essas licenças. Em todos eles, a gente foi extremamente bem recebido, as pessoas foram extremamente acolhedoras, e por mais que, assim, às vezes não na forma calorosa que o brasileiro está acostumado, mas na forma de, não, senta aqui que eu vou te explicar. O que você tem? O que você quer fazer? Onde você quer chegar? O caminho é esse, tá aqui, ó, pá, é isso. Por mais doloroso, por mais complicado que seja, por mais difícil, burocrático, em todas, e foram pelo menos umas 4 ou 5 diferentes instituições, em todas elas, a gente conseguiu evoluir com muita ajuda deles. Então, acho que isso é uma coisa que para quem está pensando em empreender aqui, eu já conversei com muita gente, mas eu vou ter que, tem que ir lá, tem que falar com eles não vão te prender, te bater, eles não vão nada, eles te ajudam, assim, eles ajudam. Pelo menos essa foi a nossa experiência com isso. Acho que as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Com medo de procurar informação, né? E acabam, às vezes, desistindo ou nem começando alguma coisa porque acham que vai dar muito trabalho. Trabalho dá, depende da sua disposição. Então, eu acho que é isso. Burocracia vai ter em qualquer lugar do mundo. A Marina, quando ela começou a fazer o pão, ela foi atrás do Cora de Ló. Assim, a gente sabe, tem bastante gente fazendo comida para vender de casa. Vai atrás do Cora de Ló, vai atrás de saber o que você pode fazer em casa. Acho que assim, existem caminhos e as pessoas ajudam. Nesses lugares a gente sempre foi muito bem acolhido. Uhum. Então acho que isso. E qualquer outra pergunta? O que foi mais difícil, assim, um momento difícil? São vários, né? Acho que assim, ó, sinceramente, é isso que eu falei no começo, assim, muita coisa dá errado, mas tem mais coisa que dá certo. Então o saldo é positivo, mas a gente, em cada etapa tem um desafio, né? Então, assim, desde o começo, quando a gente resolveu reformar o prédio, teve os desafios da reforma do prédio, teve momentos críticos, teve momentos de muita tensão, na própria licença, tem cada momento que a gente está ali, a gente está sempre muito correndo contra o tempo, correndo contra o custo, né? Então, assim, a gente não é um empreendedor que tem alguém patrocinando a gente, que tem um dinheiro disponível. Então, assim, a gente está sempre contra tempo, contra custo e tentando. Então, assim, eu não saberia falar qual foi o momento mais difícil. Assim, foram vários. E tem os dois lados, né? Tem a parte ali do desenvolvimento da receita, dos testes, que também não é uma coisa fácil. Você vai testando, você vai mudando ingrediente, dá errado, dá certo. Foram mais de 15 testes, né? Para cada produto, né? Para cada produto, para chegar no final. E tem essa parte burocrática. Então, assim, são muitos detalhes, né? A gente costuma falar que foi meio que um casamento perfeito aqui. Enquanto eu estava ali dentro, me preocupando com a parte de desenvolvimento de receita, estava o Álvaro ali fazendo toda a parte burocrática. Então, as pessoas costumam falar: o Álvaro te ajuda? É o Álvaro que te ajuda? Não, ele não me ajuda. Nós somos parceiros um do outro. Não existe ajuda.
né? Então, É uma equipe, né? exatamente, é uma equipe, nós construímos tudo isso juntos, a cada detalhe foi construído junto. Quanta massa desandou e a gente olhava assim, mas por quê? E a gente não tinha resposta, assim, o que está acontecendo aqui? Foram muitos perrengues. A gente até costuma falar, se a gente tivesse feito um livrinho com tudo que aconteceu, acho que ia dar uma história bacana. Ia ser interessante. Isso é uma coisa, você vê o empreendedor sempre pensando lá na frente, né? Não basta Como eu posso cozinhar, transformar fazer essa a experiência num promoção. produto, né? Livro, gostei, boa. Você percebe que a todo momento, em tudo que a gente fala, aquela música que a gente escolheu, faz todo sentido, né? A cada momento faz mais sentido. Faz total sentido. Porque é muito isso. Como é que você já chegou até aqui? Você vai jogar isso tudo para o alto e começar outra coisa do zero? Não. Então vamos, respira. É isso aí. Conta até 10. Olha pro outro, vamos seguir em frente que uma noite de sono bem dormida. Exato. Mas vocês alugaram um prédio? Desculpa, Clara, eu fiquei com essa dúvida. Como que a empresa está localizada? A gente alugou uma cozinha. Era um restaurante antigo. A gente alugou e fez as adaptações que precisaria para poder passar na licença, fazer o wholesale, né, que é o... então, assim, é uma cozinha industrial. A gente montou uma cozinha industrial num espaço pequeno, que é, assim, até pelo recurso que a gente tinha. Aí vocês têm funcionários ou vocês que produzem? Como que é? Amanhã tem uma pessoa que ajuda ela na cozinha, e a gente tem o Ramon, que é quem faz a parte, porque eu continuo trabalhando, eu tenho outro trabalho, então eu me divido entre os dois trabalhos, e aí o Ramon é quem faz a parte de venda, a parte comercial, e enfim. Mas é bem interessante quando a gente chega em algum lugar e as pessoas perguntam da estrutura e olham o que a gente já conseguiu fazer. Só peraí, vocês estão falando em 4 pessoas, uma que não trabalha full time e numa cozinha aqui é pelo square feet, né, de 900 square feet, vocês estão fazendo tudo isso? A gente se vira. Isso para o padrão aqui é inimaginável, né? Inimaginável. Eu acho que isso faz parte do nosso jeito brasileiro, né? De fazer as coisas. Porque tem o jeitinho brasileiro, mas tem o jeito brasileiro. Então, normalmente eu começo o dia em um, vou pro outro, volto pro outro no final do dia. Então, assim... E a logística de distribuição, como que é? A gente tem uma van, aí vamos lá pro jeitinho brasileiro. Quando a gente comprou essa van, uma van com freezer era muito caro, então a gente colocou um gerador atrás da van e tem os freezers dentro da van. E aí o Ramon anda... O jeito, E ainda dá para aproveitar para acampar com essa van. tá meio entulhado de coisa lá, assim, tá meio complicado, a van tá meio cheia de coisa lá, mas enfim. Aí o Ramon, que trabalha com a gente, ele faz as rotas de venda e já de reabastecimento, então a gente faz a distribuição. Hoje a gente está assim, num raio de com locais com mais de 4 horas da nossa cozinha. Então a gente está em Columbus, a gente está em Cleveland, está em Grand Rapids, que é lá na outra ponta do estado. Então, assim, essa é a nossa logística, esse é o jeito que a gente tem conseguido fazer. E hoje nós estamos em mais de 70... são mais de 75 pontos de venda. E mais uns 12 ou 15 restaurantes que compram o produto. Quem compra, né, esses produtos brasileiros são restaurantes americanos? Americanos. A maioria, na verdade, de restaurante é o churros, né, que vai para sobremesa.
Então, a maior demanda do restaurante é o churros. São americanos. Eles são, Temos brasileiros, mas a é, maioria a maioria são restaurantes americano barra mexicano. Então, assim, alguns mexicanos, alguns americanos, e alguns tem hotel que compra, tem, enfim, tem. E o pão de queijo, ele entra, é americano? Tem brasileiro, tem americano também. Mas, enfim, foi também um outro caminho que a gente foi achando na medida que a gente foi precisando colocar volume para, né, para conseguir manter o negócio. E a gente descobriu que tinha um caminho também de restaurante e outros locais. Nossa, super interessante. E assim, é um trabalho que não tem fim, né? Porque o tempo todo tentando achar uma nova forma de fazer, mais produtiva, menos custo. Nossa, Mas sem perder a qualidade, a gente tem acima exato. de tudo, né? Acho que aí a Marina sempre foi super exigente na cozinha, em relação a ingrediente e tudo. Então, a nossa, o nosso direcionamento é manter sempre a qualidade, mas, óbvio, qualquer negócio precisa ter o custo bem balanceado, enfim, é um desafio constante. Eu costumo falar que eu não dou para as pessoas comer aquilo que eu não comeria. Então, eu tenho bastante carinho e bastante preocupação naquilo que eu estou fazendo, que é um produto que vai ali para a mesa das pessoas, participar daquele momento especial, né, da família, amigos. Então, a gente tem bastante preocupação em relação a isso. Né? E é engraçado, assim, que o pão de queijo, apesar de ser mineiro, né? Os paulistas agora vão ficar com raiva. Mas é um produto bem brasileiro, né? E o pão de queijo, ele dá uma sensação de aconchego, não dá? Eu acho que esse foi um dos motivos. Exato. Eu acho que esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos que eu e a Fê, a gente começa o episódio falando do pão de queijo. A primeira vez que a gente, quando a gente começou a fazer o podcast, quando a gente começou a pensar o que a gente fala, né? Como que a gente... A frase surgiu assim do nada, meio que do nada, né, Fê? E aí a gente ficou com essa frase. E também porque é tradução de algo íntimo, né? Dessa conversa, né? Sem compromisso, sem horário marcado, nem para começar, nem para terminar. Eu acho que o pão de queijo ele remete assim, vou passar na tua casa, e passa e bate, e entra e conversa e come um pão de queijo, né? Assim, essa espontaneidade, dá um cafezinho, que isso é tão gostoso, né? E a gente tem que cultivar aqui, porque não tem. Aqui é diferente, né? Então, foi uma maneira da gente fazer isso. Aqui, mas vivendo essa forma americana de viver, né? Quais práticas que vocês consideram que os brasileiros deveriam aprender com os americanos? E os americanos deveriam aprender com os brasileiros? Olha, uma coisa que eu acho que os americanos poderiam aprender com os brasileiros é que, com poucos ingredientes e bom ingrediente, a gente faz coisas deliciosas. Que eu acho que eles colocam tanta coisa. Eles vão temperar uma carne, então tem até brown sugar na carne, tem até açúcar na carne. Então, assim, não precisa. Sabe aquela história do menos é mais? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que eles deveriam aprender com os brasileiros. Isso é legal. Agora, ao contrário, não. Acho que talvez, assim, eu vejo, como eu trabalhei muito com a questão, e ainda trabalho muito com a questão burocrática, né? Aqui, acho que o Brasil, a questão da regra é um pouco mais complicada. Então, aqui a gente, por mais que tudo seja, pelo menos com a nossa experiência, tudo foi muito burocrático, mas a coisa é mais clara. Assim, não tem dúvida de interpretação. Até surgem alguns pontos, mas a parte burocrática ela é mais preto no branco e você tem mais facilidade para isso. Por mais que seja complexo, é um complexo que você vai lá e se fizer o que ele está pedindo para ser feito,
não vai ter margem de interpretação que, não, eu entendo isso, o outro entende aquilo. Então, acho que isso é uma coisa que o Brasil poderia ter um pouco mais, é, poderia mudar, poderia ser um pouco diferente, porque facilita para quem está, né, do outro lado. Você falou do menos é mais, eu lembrei de uma coisa. Toda vez que eu faço um churrasco ou alguma coisa assim, e ou as pessoas, os gringos, né, comem arroz, gente, arroz, né? Arroz branco. E falam assim, gente, mas o que você colocou nesse arroz? Mas tá tão bom, não sei o que. Arroz, né? Tipo, um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola. Água, sal. É muito engraçado. Aí outro dia, semana passada, eu fui num almoço. Aí eu falei, você quer que eu leve uma sobremesa, né? Uma bebida? Ela falou, você pode trazer aquele arroz que você A gente tem a história do arroz com os vizinhos lá. A gente tem os vizinhos e as crianças comeram arroz outro dia. Outro dia não, já faz um tempo, um arroz que a Marina fez. E aí eles contaram para a mãe e ela até hoje fala: o que vocês fazem no arroz que meus filhos falam até hoje com arroz? E tem a história do churrasco também, que assim, logo que eu cheguei aqui, fui fazer um churrasco e eu coloquei só o sal grosso na carne. E aí o pai do meu cunhado, ele olhou, ele conta essa história até hoje, porque ele fala, quando eu vi ele fazendo isso, eu falei, ou esse cara sabe uma coisa que eu não sei, ou ele é um completo idiota que tá fazendo uma coisa que ele não tem a menor ideia. Vou esperar para ver o que vai acontecer. Aí no final ele falou, realmente, ele sabe uma coisa que eu não sei, porque a carne ficou muito boa. E eles falam, mas o que tem nisso? É só sal, gente. Vocês estão comendo carne com sal. E é muito bom. Eu já vivi isso aqui também. O marido da minha mãe, ele fica impressionado. Ele fala, não tem condição de só pôr esse sal e a carne ficar desse tempero. Boa. Não é possível. Vocês estão escondendo alguma coisa. Aí quando tem churrasco, é vocês que vão fazer o churrasco hoje. Eu quero churrasco brasileiro, mas eu quero ver você temperando a carne. Mas é muito legal ver a reação dos americanos quando comem alguma coisa que a gente faz, né? É muito legal. É diferente para eles. Então, nossa, como você fez isso? Muito delicioso. É legal. Teve um outro evento engraçado. O colega do meu filho veio aqui, passou o dia aqui, não sei o que. Eu fiz macarrão com molho, né? Um espaguete e o molho, até o molho pronto. Eu só coloquei, deu uma temperada no molho e tal. E fiz carne moída separado. E no prato ele colocou o macarrão, o molho e um pouco de carne moída. Beleza. A mãe dele me ligou. Fernanda, como que você fez o macarrão? Porque eu faço macarrão aqui e o Alex fala pra mim que não fica igual ao seu, né? Eu expliquei pra ela, eu fiz o macarrão, fiz o molho, fiz o quê. Aí tá bom. Aí passou tipo assim, umas 2 semanas, ela me ligou de novo. Olha, meu macarrão ainda não tá ficando bom. Olha, tem um novo negócio surgindo aí, Fernanda. Ela é mexicana. Daí eu falei assim, vem aqui almoçar, que eu vou fazer macarrão. Ela, não, mas não prepara antes de eu chegar. Daí eu peguei, esperei ela chegar, eu fiz macarrão, mostrei pra ela. Nossa, mas ficou bom mesmo, né? Esse macarrão, agora eu entendi. Mas tem outra coisa que eu acho que é um pouco brasileiro. Quando vocês começaram a contar da experiência que vocês fizeram lá atrás, com os snacks, e o pão de queijo ficou por último, né? Tipo, não foi, como é que fala? Vocês não pensaram nisso, não foi proposital. Não foi proposital. Foi só porque levava 20 minutos no forno. Mas porque a gente tem esse negócio de que cozinhar é feito em conjunto, né? Então você pode chegar com um pão de queijo já assado, já pronto? Pode, mas nada paga o pão de queijo quentinho feito ali na hora.
né? E a gente tem muito isso, né? O nosso churrasco é assim, a gente não prepara tudo e as pessoas chegam e comem igual aqui, né? A gente faz junto, você chega, você liga a churrasqueira, aí tem aquele processo do fogo que tá pegando, não tá pegando, enquanto isso você tá tomando uma cerveja. Pedacinho, você come um pedaço, come outra coisa, come uma linguiça depois. Não, e aí você come, o churrasqueiro já, né, viu que todo mundo tá satisfeito, serve a sobremesa e depois começa a comer de novo. Então eu acho que a comida do brasileiro ela é diferente. Eu acho que é por isso, porque é um negócio que é feito para fazer em conjunto, não é só sentar e comer, né? E aqui é tudo muito rápido, então a comida tem que estar pronta, você senta na mesa, come, levanta, vai embora. Então, assim, eu acho que essa questão de trabalhar com a comida aqui, eu acho que ainda traz isso por trás, sabe? Talvez eles não vão entender isso nunca, mas pra gente que é brasileiro, vem aquele sentimento, né, por trás da comida. Então, que isso também é uma coisa faz parte muito legal. desse relaxamento, né, que a gente tem, assim, né, de estar num lugar simplesmente porque a gente tá aqui, tá de boa, tá conversando. E aí, por acaso, tem comida. Né? Isso, a gente não tem um objetivo, não tem um lugar onde chegar, né? Que eu acho que isso que fica difícil, assim, não é parte da cultura deles. Sempre tem que ter um propósito, né? Exato. O nosso propósito é o pão de queijo agora, né? Mais do que nunca. Eu lembro do meu primo falando, a gente entrevistou meu primo mora na Suécia. E aí ele falou assim, cara, eu tô tentando trabalhar com eles esse conceito de churrasco, assim, tipo, não asse tudo de uma vez, porque esfria. Não é uma refeição, é um evento, né? Vamos aproveitar o momento todos juntos. Não é simplesmente a refeição. É tipo isso. Enquanto o cafezinho está sendo passado, o pão de queijo está no forno e a gente está conversando do mesmo jeito. É isso. Então tá. Então voltando aqui. Voltando aqui. A gente não falou sobre isso, aí eu não sei. Vocês já empreenderam no Brasil? Vocês tiveram essa experiência no Brasil? Não. De alguma não de empreender? Não. Porque Porque a nossa pergunta seria essa, né? Quais as desvantagens e vantagens de empreender fora do Brasil? Mesmo não tendo essa experiência lá, a gente tem um pouco de noção porque a gente conhece a cultura, né? Então, eu acho que fica um pouco mais claro para a gente identificar algumas coisas. Como que vocês veem isso aqui nos Estados Unidos? Eu acho que empreender é uma coisa muito complexa, né? Independente do país que você está. E eu acho que para nós, a gente até conversa bastante sobre isso, né? Acho que não existe uma vantagem, uma desvantagem. Tudo depende do momento em que você está, do estado de espírito, da disposição que você está para fazer algo, seja ele qual for, né? Então, eu acho que é muito mais isso. Eu acho que nesse caso, eu não sei, eu não consigo ver desvantagem ou vantagem. Acho que depende mesmo do momento. Eu acho assim, a gente nunca teve como objetivo empreender. A gente acabou chegando nisso. Então, assim, no Brasil a gente nunca empreendeu. Mas eu acho que esse é o ponto principal. Assim, o empreendedorismo é uma coisa de muita doação, né? Você tem que estar disponível o tempo todo, você tem que estar aberto às frustrações que o empreendedorismo traz e às dificuldades. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração mais do que o ponto de estou no Brasil, estou nos Estados Unidos, estou no Canadá, assim, que momento de vida que eu estou, né? Qual que é assim, vou aceitar esse desafio aqui? Qual que é? Porque vai ser difícil. Não, assim, o Brasil obviamente vai trazer a tal história. Lá a nossa rede de apoio naturalmente é maior. O alinhamento cultural é maior, a facilidade com a língua nem se fala. Então, assim, tem essa vantagem? Tem. Tem um outro caminhão de desvantagens. E aqui é a mesma coisa. Aqui a gente pode enumerar algumas vantagens aqui e vai ter um outro caminhão de desvantagens e não necessariamente elas vão se comparar. Acho que
é o que a Marina falou, é muito mais o estado de espírito da pessoa e o propósito, né? Acho que isso é fundamental do que vai ser feito, assim, de estar disposto a, principalmente, enfrentar bastante problema. Acho que isso é Eu fato. não desistir. É, Jamais. É engraçado vocês falando isso aí, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe? De que as desvantagens, desvantagem, na verdade, é o quanto que você está disposto a passar por isso. E uma outra coisa que eu fico pensando é que, como vocês disseram no início, quando a gente... É um paralelo com empreender, tá? Imigrar e empreender. Quando você está disposto a fazer essas duas coisas, acho que não chega... Bom, eu já empreendi em várias frentes ligadas à arte e realmente não tem um ponto onde eu falei desistir. Teve um ponto que eu falei recalculando a rota. Mas desistir, recalcula a roda, eu acho... Ok, faz parte. Faz parte, É verdade, é verdade. Nunca tinha Vocês já pensado ouviram falar nisso. do Empretec, desse curso? Ele é bem Não. famoso. Então, o Empretec ele é facilitado no Brasil pelo Sebrae, mas ele é um curso da ONU, né? Tá. Mas eu vou tentar resumir muito rapidamente. Mas assim, qual que é a ideia do curso? Foi se observado através de pesquisas ao redor do mundo de que o empreendedor ele tem um conjunto de comportamentos. Uma pessoa que dá certo ao empreender, ela tem um conjunto de comportamentos. Você consegue melhorar, aprimorar, mas você não consegue criar esse comportamento na pessoa. Então, ela tem ou ela não tem. É isso. Então, o Empretec, que o Sebrae, eu fiz esse curso na época no Brasil, para você entrar no curso, você faz um teste, uma avaliação até bem profunda, e aí eles vão te trazer umas perguntas e você não sabe qual que é a resposta que ele quer, né? Nem tem a resposta exatamente não tem, certa. exatamente. Ele quer Você vai ser exatamente analisar o sincero, seu perfil. né? E aí ele vai falar, ele vai identificar em você se você tem aquele conjunto. Se você tem, aí você é aceito no curso. Isso, Porque se você entendi. tem, você pode melhorar. Agora, se eles não conseguem identificar, aí não é ali, talvez ali não seja o seu caminho de empreender, é outra coisa, sabe? E isso é muito esclarecedor, porque Sim. a pesquisa que deu origem ao Empretec, a esse curso, ela levava em consideração que as pessoas davam certo independente da cultura onde nasceu, do grau de escolaridade, da religião, da etnia, nada disso importa. O que importa é, por exemplo, gosta de desafios? É uma dos comportamentos do empreendedor. É muito legal. Eu não lembro quantos são 12, 15, alguma coisa assim. Mas assim, isso explica, porque que independe de onde a gente estiver, Exato. né? Se você tem isso na veia, vai sair. Eu acho que isso, toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo assim, não, então peraí, lá onde você está é mais fácil empreender, então eu vou lá. Não necessariamente, acho que é muito alinhado com isso. Tem gente que tem um perfil para trabalhar em grandes multinacionais, tem gente que não vai se ajustar nunca numa grande multinacional. Tem gente que tem um perfil para ser o funcionário público, tranquilo, fazendo uma coisa. Tem gente que jamais vai ter esse perfil. Então, acho que o empreendedorismo vai na mesma linha também. Né? Acho que eu lembro quando eu trabalhava numa montadora, eu não conseguia almoçar todo dia no mesmo lugar, gente. Como assim? Você vai almoçar todo dia no mesmo restaurante? Eu também, Fê. Eu também. Eu tinha isso também quando eu trabalhava na multinacional. Eu ficava assim, não, onde vamos almoçar hoje? Como onde? Aqui, ó, do lado. Não, gente, pelo amor de Deus. Nem pão de queijo tem aí. Mas é engraçado pensar nisso. E é muito curioso que a gente vê isso desde pequeno, que eu tenho 2 filhos, é água e vinho. Um de manhã ele quer comer exatamente a mesma coisa todos os dias. E o outro, cada dia ele quer uma coisa diferente, ele detesta que põe a mesma coisa. Então é muito legal de observar, né? Numa linha diferente de trabalho, de vida como um todo, né? Falando nisso aí, eu tô continuando fazendo esse paralelo com a imigração. A gente entrevistou uma prima minha e ela falou exatamente isso. Ela falou: imigrar não é para todo mundo. Né? Então, eu acho que empreender também não é para todo mundo. Eu acho que a gente tem que estar muito disposto a isso tudo. Eu acho que vocês resumiram
pra caramba, clarearam, inclusive, na minha cabeça, porque às vezes a gente fala, gente, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? O que eu tô fazendo de errado? Ou pra onde que eu vou? Será que é isso mesmo? Será que é isso que eu tenho que fazer? E às vezes é só pensar um pouquinho, né? Colocar o seu propósito na frente e falar, pera, calma, vamos lá. Aqui eles são muito bons de processo, então vamos seguir os processos deles. Exatamente. É isso. Que às Quantas vezes a gente vai pessoas, chegar. né, que falam, gosta de fazer alguma coisa. Ah, então eu vou seguir com isso aqui. Chega no meio do caminho, encontra tantos obstáculos que fala, então, mais uma vez, é a disposição, né? Até quanto você tem disposição de seguir em frente. E foi o que nós fizemos o tempo inteiro. Todos os problemas, todos os obstáculos que nós tínhamos, só nos dava mais garra para continuar. seguir, continuar. E nós não vamos desistir. Nós vamos até o fim disso aqui, porque não tem... porque você também tem que parar e pensar assim, o que eu já fiz até... de novo, a música, né? Você já andou esse caminho, muitas vezes mais da metade, né? Tudo isso que você fez, claro, nunca vai ser em vão, mas falta só um pouquinho. E aí o empreendedor fica, né? Não, só falta um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Posso te falar? O sabor é tão mais gostoso. O sabor é muito bom. De você olhar para trás e falar, uau, eu consegui chegar até aqui. Olha quanta coisa eu passei e eu consegui chegar até aqui. Então, isso é muito bom. E pra gente que tá desse lado de cá, eu acho que realmente tem um gosto um pouco maior, sabe? Eu fico vendo nas minhas aulas, eu não tenho brasileiras, infelizmente, nas minhas aulas, mas eu acho tão gostoso eu chegar numa aula de dança, colocar uma música brasileira e as americanas, elas chegam a falar comigo assim, mas dança é assim mesmo lá no Brasil? Se eu for no Brasil, eu vou dançar assim? Eu falo, vai! Você está fazendo estilo brasileiro, fica tranquila, você não vai passar vergonha. Então, assim, é tão gostoso, sabe? Você vê o outro gostando da sua cultura, gostando do que você tem para oferecer. É muito legal. Né? A comida, o pão de queijo, a pessoa comer seu churrasco e falar, nossa, tô... Então, assim, é muito legal a gente ver o brasileiro espalhando a brasilidade, né? Então, assim, vocês estão de parabéns. Nossa, estou emocionada vocês aqui, também, muito assim legal. como vocês. Mas a gente tem que fazer aquela pergunta. Chegamos lá. É uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados, né? Todas as pessoas que a gente conversa, que é o seguinte: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro e por quê? Aí é para cada um. Não precisa concordar, né? Não. Eu acho que talvez seja muito parecido, porque eu acho que nem menos e nem mais. Eu acho que é muito enriquecedor, é muito importante a gente aprender sobre outras culturas, né? Então, e aí você decide o que você gosta, o que você não gosta, o que você leva adiante, o que você não leva, e independente de Brasil, Estados Unidos, e seja outro qualquer lugar, Europa, qualquer lugar. Então, eu acho que só enriquece. Eu acho que aprender outras culturas, eu acho que só enriquece a nossa. Acho que é isso, acho que não tem. Eu acho também que, assim, brasileiro a gente vai ser sempre. A gente nasceu lá, não tem jeito. É lá que está a cultura, é lá que está a família, é lá que estão os amigos que a gente começou de infância, é lá que tem. Acho que, assim, não sei se tem jeito de ser mais ou menos, mas acho que a questão de imigrar acaba abrindo um pouco a cabeça e acaba te dando outras referências, né? Acho que a gente conhece coisa que quem não sai, quem não imigra, nunca vai passar. Por mais que a gente que está aqui sabe que, assim, por mais que algumas situações que a gente vive aqui, você chegue lá e descreva a situação nos mínimos detalhes e conte para a pessoa, eles nunca vão entender o que é que você está passando aqui, né? Então, assim, eu não vou ser mais brasileiro que ninguém que está lá no Brasil e também não vou ser menos porque eu não estou morando lá.
porque a minha bagagem cultural tá lá, é o meu país de origem, é onde eu nasci. Acho que é isso. Nós continuamos tendo orgulho de onde Então viemos. acho que Ai, muito Muito bem, bom. isso mesmo. Mas, então, assim, chegando ao final do episódio, ai, já tô mais Que saudosa agora, pena! viu? Sabendo que vocês vão mas acabar aqui e passou vão comer rápido. pão de queijo. Foi tão suave, né? Tão gostoso. Bom demais. Exato, é inspirador, né? Com certeza. E é isso que eu queria pedir para vocês agora, também pode ser individual. Aí eu tô me colocando como essa pessoa, né? Brasileiro que está fora do Brasil querendo empreender. O que vocês diriam para essas pessoas? Acho que, primeiro, não empreenda só porque você acha que empreender aqui é mais fácil que empreender no Brasil ou vice-versa. Analise a questão do momento de vida, do que, né, de tudo que tudo que envolve isso. Outro ponto que assim, a gente tentou fazer a nossa lição de casa e mesmo assim a gente encontrou bastante desafio, que é estudar o seu negócio, fazer teste, procurar informação, assim, acho que esse é o ponto fundamental, né? Se planejar, tentar montar um bom planejamento e mostrar para as outras pessoas, discutir e sempre procurar ajuda de qual, enfim, se tem uma instituição que envolve o seu negócio, vai até lá, conversa, pergunta, conhece alguém que já fez, que já empreendeu, a gente inclusive pode deixar o contato aqui, quantas pessoas já ligaram pra gente, vem atrás da gente, olha, eu tô pensando nisso, tal, vocês já passaram por isso, ajuda, a gente ajuda, a gente faz, porque assim, com o maior prazer, inclusive. Mas acho que é isso. Analisa o momento de vida, entende se é realmente isso que você quer, se é empreender, faça um bom planejamento, respira fundo e vai. Fazer tudo com muito amor, muita dedicação e muita parceria, porque isso é extremamente importante nesse processo. Não, perfeito. Estamos no E caminho, onde hein, que Fê? as Estamos em pessoas parceria. encontram? Onde que as pessoas encontram o produto de vocês? Então, hoje tem mais de 70 localidades em Michigan. Mas vocês têm, por exemplo, um site onde... O site tem um mapa interativo, que você consegue colocar o seu endereço lá e vai dar a loja mais próxima. E tem um highlight no Instagram com o Find Us lá, que também leva para esse mapa interativo. Mas a gente está basicamente 70 e poucos locais aqui em Michigan, e mais alguns em Ohio. E tem uma loja em Nova York. E o site é? www.flavoritfoods.com. E a gente vai colocar também na descrição do vídeo, né? Gente, quero agradecer demais, assim, a participação de vocês, fiquei muito feliz. A oportunidade, a possibilidade de conhecer vocês e o canal, muito legal. A gente estava conversando antes aqui, né, Clarissa? Até vocês deveriam fazer um podcast contando da história do canal de vocês. Vocês deveriam se entrevistar. A gente fez na primeira temporada, mas acho que a gente tinha que refazer, né? Com 4 temporadas de estrada, um monte de coisa legal aí. É verdade. Quero agradecer a gentileza do pão de queijo, gente. Maravilhoso. Ah, que lindo! Você vai receber o seu, Clarissa. A gente promete que o seu vai chegar aí. Beleza. Muito obrigada. E eu queria aproveitar e deixar uns recadinhos aqui. Então, pessoal que está assistindo a gente, todo domingo tem episódio novo no canal. A gente está agora nessa temporada super mega interessante, conversando com empreendedores brasileiros. É importante de compartilhar, comentar, se inscrever, né? Porque isso é uma forma da comunidade ajudar uma iniciativa que é da comunidade brasileira, não é a mim, nem a Clarissa, nem ao Álvaro e a Marina, e sim os brasileiros enquanto comunidade. Isso mesmo. Sigam a gente também no Instagram, Facebook, TikTok. Temos uma playlist no Spotify chamada Inspirações. O link está aqui no vídeo. Você pode ouvir todas as músicas inspiradoras dos convidados.
Mas, para saber que você chegou até o final desse episódio, você vai escrever pra gente nos comentários #pão de queijo. Não podia ser outro, né? Não. Então, o O de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. O de Tchau, casa. Pode O de deixar. casa. Tchau. Tchau.